Bom dia! Hoje, 11 de fevereiro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. Todos os dias aqui em meu canal, vídeos com comentários, explanações enviados por várias pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Temos aí várias explanações. Se você, meu amigo, minha amiga, passou por uma situação difícil, uma situação alegre, triste, escreva para cá, escreva que colocarei aqui em meu canal seu texto. Vamos lá, vou trazer aqui mais uma vez a explanação de Hélio Leonardo. Muitas explanações aqui chegando, ó. Pessoas aí, ó, narrando fatos, ó, ocorridos em sua vida, na vida de amigos aí, ó. Tudo aqui, ó, vai para o vídeo. Vamos lá, o Hélio Leonardo, ele escreve assim, Hélio Leonardo. Professor Eustáquio, eu fui religioso por 50 anos. Me batizei em 4 religiões. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais confusão entrava na minha cabeça. Eu fiquei quase louco. Sempre pensava que existia uma religião verdadeira, coisa que nunca encontrei. Fui católico, assembleiano, adventista e testemunha de Jeová, e ainda passei por outras religiões. Eu era fiel na doutrina que seguia. Nunca vi mudança nenhuma. Minha família, muito religiosa também, sempre doente, cheia de problemas. Nunca via Deus nenhum ajudando em nada. Comecei a desconfiar e pesquisar. Hoje não sigo religião nenhuma. Não oro e não vejo diferença. Só me sinto mais liberto e feliz. Obrigado, professor, por nos ajudar a ficar fora desse sistema maldito, enganoso. Eu também, professor, tinha muito medo do tal inferno, que também é outra mentira. Então veja aí, gente, a bela explanação do Hélio Leonardo. Ele diz aqui que foi religioso durante 50 anos. Foi batizado em 4 religiões. Veja aí. Ô homem para gostar de batismo, hein? Água. Mas água é bom para beber. Ô homem para gostar de batismo, esse Hélio Leonardo. Foi batizado em 4 religiões. E aqui ele diz, quanto mais ele lia a Bíblia, mais dúvida, confusão ocorria no cérebro dele. E ele continua, que ele procurava uma religião verdadeira, só que não encontrou. Isso aí também ele diz. E ele diz aí que a família dele é muito religiosa e vive doente, cheia de problemas. Problemas com doença, problemas de relacionamento pessoal, etc. E ele termina aí me agradecendo, né? Por eu tê-lo ajudado, a sair fora da religião, né? No caso aí do cristianismo. Ele diz aí que já foi católico, da Assembleia de Deus, adventista e testemunha de Jeová. Veja aí. Então, o que aconteceu com Hélio Leonardo? O Hélio Leonardo, o homem é um animal que adora a ilusão. O cérebro humano adora a ilusão, adora. É por isso que o homem gosta de religião, astrologia, a ufologia, né? Leitura de cartomancia, né? Cartomancia, etc. Então o cérebro humano adora a ilusão. Até mesmo uma pessoa comum, natural, a pessoa vê que ela é enganada facilmente pelo cérebro. A gente vê isso, né? A gente conhece aí. Então o cérebro adora ser enganado, o cérebro adora. E aí, religião é uma enganação. O Hélio Leonardo foi batizado em 4 religiões. Ele procurava qual era a religião verdadeira.
Impossível, Hélio Leonardo. Hélio, no mundo de hoje, nós temos 10.000 religiões. Então, se você procurar 10.000 religiões, isso vai demandar muito tempo. Então, você tem que estudar as 10.000 religiões hoje, não é? O cristianismo é apenas mais uma religião dentre 10.000 religiões. É apenas mais uma. Você tem, assim, mais próximas de nós, a religião, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, não é? O islamismo são as religiões mais próximas de nós. Então, Hélio Leonardo, você estava procurando uma religião verdadeira. Não existe. Cada pessoa, Hélio, cada pessoa de uma religião diz que a sua é a verdadeira, entendeu? Religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mas aí, entenda, Hélio, cada pessoa diz que a sua religião é a verdadeira. Você entendeu? Porque se não fosse assim, ninguém ficaria em uma religião se a considerasse falsa. Então, cada religião é a verdadeira. Se você perguntar a um cristão católico, ele vai dizer que a religião católica é a verdadeira, que as evangélicas e as presbiterianas protestantes são falsas. Entendeu? Se você perguntar a um evangélico da Assembleia de Deus, ele, coitado, vai dizer que a religião dele é a certa, a Assembleia de Deus. Se você perguntar a um membro das Testemunhas de Jeová qual é a religião verdadeira, ele vai dizer que é a dele, obviamente, Testemunhas de Jeová. Se você perguntar a um mormon qual é a religião verdadeira, ele vai dizer que é a dele, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se você perguntar a um espírita kardecista qual é a religião verdadeira, é óbvio que ele vai dizer que é a dele, Espiritismo. Entendeu? E assim por diante, Hélio. Então, a religião verdadeira, ela existe, só que sob o ponto de vista de cada pessoa religiosa que vive uma ilusão. Entendeu? E aqui você passou, Hélio, por 4 religiões, 4 batismos aí, ó. Vai gostar de batismo assim lá no Ceará, Hélio? Veja aí, você aqui disse que sua família é católica e evangélica, sua família é muito religiosa e vive doente, cheia de problemas e problemas também interpessoais entre os membros da família. Por que isso? Porque religião não traz paz familiar. No Novo Testamento é atribuído a Jesus, veja lá, uma propaganda contra a família, a união familiar. Jesus dizendo que aquele filho, ou aquele marido, ou aquela mãe, esposa, que deixar a família em nome de Jesus, quando morrer, ganhará a vida eterna. Então Jesus, em várias passagens nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus pregava a desunião familiar, a intriga familiar, entendeu? Ele até presenteando um filho que deixasse a família, ele até presenteando aqui com a vida eterna. Então você vê que a propaganda do cristianismo em relação à família não é boa, não é? Não é boa, você sabe disso. Então, religião alguma traz paz familiar a uma família. Religião alguma, e não apenas o cristianismo. Entendeu, Hélio, meu amigo? Então vamos lá. O Hélio diz aqui que como é que ele chegou ao ateísmo dele. Ele começou a estudar com atenção a própria Bíblia. E aí, quanto mais ele estudava, mais confusão entrava na cabeça dele. Ele foi estudando e viu coisas absurdas lá na Bíblia. Então ele foi estudando a Bíblia, ele foi assistindo a vídeos no YouTube, a meus vídeos, por exemplo, explicando direitinho isso aí. Aí ele foi estudando, foi pensando,
Aí começou a desconfiar, começou a pesquisar, e aí ele chegou à conclusão de que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. E aqui está, ele dizendo aqui, e aqui também no finalzinho ele diz assim, eu também tinha muito medo do tal inferno, que também é outra mentira. Veja aí ele dizendo, eu também tinha muito medo do tal inferno, que também é outra mentira. É isso aí. Inferno, céu, lugar de morada de anjinhos, Deus, Jesus, tudo isso é ficção cristã. Deus algum existe, Jesus algum existe, e os dois não moram em um lugar chamado céu. Isso é uma ficção cristã. Da mesma forma, inferno. Não existe um lugar chamado inferno, grande, quente, com várias caldeiras, ali engenheiros químicos ali acompanhando as caldeiras para queimar os não crentes eternamente. Não existe. Ele tinha medo aqui, veja bem, ele era cristão, ele foi católico, ele foi da Assembleia de Deus, foi adventista e testemunha de Jeová. Então ele, nessas religiões aí, cristãs, ele aí, coitado do Hélio Leonardo, ele foi aí, colocaram uma lavagem cerebral nele, Igreja Católica, Igreja Assembleia de Deus, Testemunhas de Jeová e Adventista, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça do Hélio. O cristianismo propaga o inferno. O cristianismo propaga o inferno. Você vê lá nos 4 evangelhos, Jesus pregando o inferno para apenas aquelas pessoas que não acreditarem nele. E não se espante, meu amigo, minha amiga, quando um cristão lhe disser que Jesus é amor, não se espante. Isso já é esperado. Então veja, a propaganda maior do cristianismo é essa maldade aí, atribuída a Jesus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, isso aí é mais conhecido do que bacalhau em dia de Semana Santa. Em Marcos é atribuído a Jesus dizendo, atribuído a ele. O cristão que escreveu aquilo nunca teve uma ideia do que é o amor, a solidariedade. Então é atribuído a Jesus em Marcos e nos outros evangelhos o seguinte, Jesus dizendo, quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado eternamente ao fogo eterno do inferno. Então vejam, Jesus dizendo que ele vai condenar eternamente ao fogo do inferno, tortura eterna, simplesmente aquelas pessoas que não acreditarem nele. Veja a maldade do cristianismo. Então o cristianismo, ele faz a lavagem cerebral nos fiéis, pregando isso aí, o inferno. Você vê isso aí em todas as igrejas cristãs. Os pastores pregando o inferno, porque é a lavagem cerebral para que a pessoa tenha medo. E aí entregue o dinheiro para as igrejas cristãs, por meio de dízimos, ofertas e doações. Então, o cristianismo, grave bem, é uma religião que trabalha com ameaça, com medo. O cristianismo impõe o medo às pessoas. Aí o fiel acredita, coitado, e fica com medo de quando morrer, ele vai para o inferno, se não acreditar em Jesus, se não aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Então veja a maldade aí, a crença. Jesus exige crença nele. Isso é intolerância religiosa. Isso tem um nome. Quando uma pessoa, veja bem, quando uma pessoa não aceita a crença de outra pessoa e passa a agir com maldade, que é o caso aí, isso se chama intolerância religiosa. A não aceitação da crença de uma pessoa em outras divindades. Então Jesus pregava a intolerância religiosa. Ele dizia, se você não crer em mim, quando morrer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Uma pessoa condenar
uma pessoa condenar outra apenas porque não crer é uma pessoa muito má. E principalmente uma pessoa que estabelece tortura e eterna contra uma pessoa apenas por não crer é uma maldade sem fim, pois essa maldade é a característica do cristianismo. Se você retirar o inferno do cristianismo, o cristianismo se acaba. Você entendeu? Os cristãos criaram essa maluquice aí. Inferno, um lugar destinado a todas as pessoas que não crerem em Jesus. Que absurdo, que maldade, não é? O Hélio Leonardo está de parabéns por ter abandonado aí a religião. Hoje ele é um ateu. E ele diz aqui que hoje, ele sendo ateu, sim, ele está feliz. Ele está consciente. Ele está feliz. Porque ele abandonou aquelas maldades cristãs que foram postas na cabeça dele por líderes cristãos, principalmente evangélicos. Ele diz aqui, repito, foi católico, Assembleia de Deus, Adventista e Testemunha de Jeová. Você entendeu? A religião faz muito mal às pessoas. Os cristãos lá há 2000 anos, naquele mundo de ignorância, criaram ignorâncias aí. Eles não aceitavam a crença em outras pessoas, em outros deuses. Queriam apenas crença no Deus deles, que é intolerância. E aí eles instituíram a tortura eterna. Os cristãos criaram um lugar chamado inferno, com tortura eterna, para aquelas pessoas que simplesmente não aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal. E líderes religiosos cristãos ainda dizem que o cristianismo é uma religião de amor, de solidariedade. Entendeu? Parabéns aí ao grande Hélio Leonardo por mais uma bela explanação. Obrigado.